Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, né, essa tal de UX. E aí, para a gente começar a falar sobre UX, eu queria começar me apresentando. Eu sou a Thay. E como que eu pensei em me apresentar? Dado que a gente vai conversar um pouquinho sobre experiência de usuário, que é o que significa UX, eu pensei em a gente me conhecer através das minhas últimas experiências. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de quais foram as vivências que eu tive nos últimos dias. A gente tem aqui os últimos filmes que eu assisti. Então, eu tenho Emma, eu tenho Love in the Villa, que é uma comédia romântica. A gente tem Spiderhead, Thor, Pinóquio, Elvis. Já dá pra perceber que eu tenho um gosto bem eclético para filmes. Então, tem desde super-herói a Disney, a astros, a ficção, romance. Então, bastante coisa dos últimos filmes que eu assisti. E quando a gente vai para as minhas séries, a gente percebe que eu tenho Vincenzo, que é um dorama, então eu amo doramas, eu tenho dois programas, três programas, nossa, quatro programas de editórios, agora que eu percebi. Eu tenho de reality shows, né? Eu tenho MasterChef, So You Think You Can Dance, Shark Tank, Queer Eye, e eu tenho Rings Power, que é, né, o Poder do Anel, que, da trilogia do Senhor dos Anéis, e que eu amo. Então, bem eclético aqui também, né? Várias coisas. Temos um padrão nas minhas experiências de programas de reality, mas de vários temas diferentes, né? Então eu vou para comida, eu vou para dança, eu vou para empreendedorismo, eu vou para transformação de pessoas, dorama, lutas, então bastante coisa diferente. E aí, quando a gente vai para o meu iFood, que é um dos aplicativos que eu uso bastante para as experiências que eu tenho de comida, a gente percebe que eu gosto de poke, então eu tive nessas últimas semanas eu estive no Cambuí, em São Paulo, e eu estive no Rio de Janeiro, em Botafogo, que é onde eu moro atualmente, Rio de Janeiro. Então a gente consegue ver que eu pedi comida em dois estados diferentes. Eu pedi uma comida que é uma pizza, eu pedi uma comida que é um poke. Então a gente já consegue perceber um pouquinho sobre mim nisso aqui. E aí, dos livros, a gente tem O Momento de Voar, da Melinda Gates, que eu super recomendo, O Jeito Disney de Encantar Clientes, e José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Foram os três últimos livros que eu já li. De podcasts, Love the Problem, Mulheres de Produto, são dois podcasts de produto, né? Dois podcasts bem focados em TI. E a Coru é uma das grandes experiências do meu dia a dia. Eu trabalho na Coru não só como professora, mas também como diretora pedagógica e de produtos. Então, a Coru faz boa parte do meu dia aí ocupado por trabalhar aqui na Coru. Mas o que que significa, então, né, quando a gente fala de user experience? O que que significa realmente user experience? Existem várias definições sobre experiência de usuário, que é a tradução do termo, mas eu gosto muito dessa do Corey Levison, que é um pesquisador de experiência de usuário, e ele fala que experiência de usuário é a prática de atender às necessidades das pessoas antes, durante e após o desenvolvimento de um produto. Então, parece super simples quando a gente lê, mas para mim é super relevante essa definição, porque ela fala sobre uma jornada de experiência. A experiência ela não é apenas o momento antes de uma compra, nem só o momento durante a compra e nem só o momento após a compra. Ela é toda essa jornada que vai acontecer ali durante uma interação de um cliente com um produto ou um serviço. E aí, quando a gente olha para isso, né, e pensa, cara, toda empresa oferece, toda empresa tem uma área de UX, de experiência de usuário, nem toda empresa tem uma área de experiência do usuário, mas toda empresa oferece uma experiência aos seus clientes. A diferença é se essa experiência que está sendo oferecida, ela é planejada para ser relevante e positiva ou não. Mas toda empresa, todo produto, todo serviço oferece uma experiência para os seus clientes, para os seus usuários. A única diferença é exatamente sobre o planejamento dessa experiência. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, eu queria que vocês pausassem esse vídeo e fossem pensar por 2 minutinhos, assim, quais foram as experiências de usuários marcantes que vocês tiveram nos últimos dias, na última semana. Então, pausa aqui e aí me conta quando a gente voltar da sua pausa, né? Então, pensa aí na sua cabeça sobre que experiências que foram
marcantes para você nos últimos dias e últimas semanas. E aí, pensando assim, né, quando a gente está pensando em experiências, é muito fácil, imagino que vocês tenham pensado em experiências negativas, né? É muito fácil na nossa cabeça virem as experiências negativas que a gente teve. Mas nem só de experiências negativas a gente vive, a gente tem experiências muito positivas também. Eu espero que vocês tenham conseguido pensar em algumas. Mas eu vou trazer umas que são marcantes, principalmente negativamente, aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? Então, eu trouxe a experiência do sachê. O sachê abre fácil. E aí eu queria que vocês pensassem, é possível abrir com a mão sem se sujar um sachê? Sachê de shoyu, sachê de ketchup, mostarda, maionese? Gente, esse nome, sachê abre fácil, ele é uma enganação, né? Assim, é uma decepção que você tem. Quando a gente fala de experiência de usuário, é importante que a gente pense nessa experiência. Foi o que eu disse lá no início, né? Tipo, a empresa pensou em deixar essa experiência relevante? Porque quando eu digo que o sachê abre fácil e ele não abre fácil, além de eu estar, né, proporcionando uma experiência ruim para o meu usuário do sachê não abrir, existe ainda uma segunda experiência ruim, que é de uma frustração que esse usuário, nesse cliente, vai ter, porque eu dei uma expectativa, eu gerei uma expectativa nesse cliente. E aí a expectativa não foi realizada. Então a gente tem que ter muito cuidado com quais expectativas a gente está gerando para os usuários dos nossos produtos e serviços. Além disso, a gente tem que pensar, né? Quando a gente fala de experiência, a experiência ela pode ser uma vivência, né? Uma ação, ou a experiência pode ser uma interação com uma interface. E aí, qual é a diferença de focar em uma interface ou em uma experiência, né? Uma jornada, uma vivência? Quando eu falo de UI, né, que é User Interface, que é a interface de usuário, eu estou falando de uma coisa que é visual, que é tátil. Por exemplo, o ketchup da Heinz. Esse ketchup da Heinz de vidro, ele é lindo. Quando você olha para ele assim na gôndola, né, do supermercado, ele se destaca. Ele é bonito, né? Essa embalagem de vidro é refinada. Se você pega ele, tipo, nossa, assim, é anatômico ali. Mas será que a usabilidade dele é tão boa? Não sei se alguém já teve a experiência de comprar esse ketchup, mas assim, quando você tem que virar esse vidro e bate embaixo e tem que fazer acabar, não tem uma colher que caiba ali, aí você tem que botar uma faca para tirar o restinho que ainda tem no final. E aí, mas a faca também não é o melhor, porque ele tem uma curva. Então, por mais que ele seja lindo, maravilhoso, ele tem uma UI, né? Que é uma interface de usuário super agradável. Ele não tem uma usabilidade tão boa. A experiência ao utilizar, quando você estiver chegando no final do frasco, não é tão maneira. Pode ser também que você abra e caia muito, porque a boca é grande, né? Então a experiência não é boa. Quando a gente olha para a experiência desse ketchup que está aqui do lado, né? Que é onde eu botei o UX, a gente percebe que ele já foi pensado para experiência mesmo, para usabilidade dos clientes que vão consumir esse ketchup. Ele já é de cabeça para baixo. Que a gente já tinha a tendência na nossa vida antes dele existir de pegar o ketchup que estava acabando e virar de cabeça para baixo e deixar ele na porta da geladeira de cabeça para baixo. Para a gravidade ajudar a descer ali aquele ketchup remanescente da embalagem. Então, a Heinz, pensando nisso, criou um ketchup que ele é de cabeça para baixo. Pô, muito maneiro, excelente. Mas já pensou, já lembrou assim, uma vez, você alguma vez já usou um ketchup, pegou ele lá na geladeira, de cabeça para baixo, foi abrir e explodiu aquilo tudo em cima de você? Pensando nisso, a Heinz foi lá e botou uma válvula na tampa que ela só sai o ketchup quando você aperta. Então, ela trava, né? Para que quando você abra a tampa, não comece a descer tudo que já tá ali pelo peso, né? Pela gravidade atuando. Então, essa construção de ketchup foi pensada na usabilidade. Como é que vai ser a experiência da pessoa que estiver usando esse ketchup? E aí eu trouxe um terceiro caso, que é como que eu posso ajudar o usuário não só a ter uma experiência boa, mas a também não cometer erros. E aí, quem nunca foi salvo pelo Pop-up Salvador? Você estava lá fazendo o seu trabalho
Você estava lá fazendo um relatório, 25 páginas de Word, 102 páginas já escritas, e aí você sem querer fecha a página errada e você ia perder todo o seu trabalho. E aí aparece aquele pop-up dizendo: tem certeza que você quer cancelar e perder todo o seu trabalho? E aí você fala: nossa, cancelar. Ainda bem que esse pop-up apareceu aqui e salvou o meu trabalho, né? E me salvou de apagar tudo. Então, quando a gente está pensando na jornada de um usuário, né? Quando a gente constrói essa jornada de toda a experiência que ele vai vivenciar, a gente precisa pensar até nos erros que o usuário pode cometer utilizando o nosso produto, o nosso serviço, para que a gente né, seja assim uma premonição do que vai acontecer, para que a gente consiga atuar impedindo que o usuário erre na utilização e erre no consumo do nosso produto ou do nosso serviço. Então, pensar em medidas que vão mitigar erros também são importantes para a jornada desse usuário. E aí, quando a gente fala de usuário, é muito importante a gente ter em mente que você, que está aí sentado hoje me assistindo, não é o usuário apenas, né? Tem gente pra caramba no mundo. Então, não é porque às vezes uma coisa é ruim ou não funciona para você, significa que é assim para todas as pessoas do mundo. E a gente tem muitos problemas quando a gente se coloca como se a gente fosse o único usuário. E aí tem né? Quando a gente fala disso, tem uma frase que eu gosto muito que é: não é porque você, né? Não é porque você criou alguma coisa, não é porque você pensou em alguma coisa, que o usuário vai usar essa coisa. E aí, uma das imagens que mais roda aí na internet dentro desse mundo de UX é essa imagem aqui dessa praça, né, que vocês estão vendo. Quando a gente, provavelmente, essa construção desse bosque gramado, né, e dessa pistazinha ali bonitinha, foi criada em um lugar em que as pessoas já faziam um caminho para chegar até, me parece ser um prédio, uma universidade, alguma coisa assim. E aí, quem criou isso não pensou em qual era o caminho que as pessoas já faziam para chegar de um ponto a outro. E aí fizeram um layout, né, de praça pensado apenas na beleza da construção, mas não pensada na usabilidade das pessoas. E as pessoas, elas não estão nem aí para a beleza da construção, muitas vezes. Elas estão muito mais se importando com a usabilidade daquilo e a forma que elas vão usar. Não é porque as pessoas botaram um gramadinho com arvorezinhas, um cercadinho ali, que as pessoas que passavam por aquele caminho vão parar de passar. Então, esse gasto aqui esse caminhozinho de terra que foi feito, vocês podem reparar que não existe, né? Quando você vê no limite do quadrado, não existe uma abertura. Então, significa que ele não foi pensado para ser um caminho. Era para ser todo gramadinho e para as pessoas não pisarem nessa grama. Mas as pessoas simplesmente já deveriam passar por ali antes. Esse é o caminho com certeza mais rápido, né? Porque a diagonal é realmente mais rápido do que você dar essa volta aqui, né? De ir reto e depois virar. Então as pessoas preferem fazer a diagonal aqui ao invés de fazer retinho ali no caminho que foi construído para elas. E aí, quando a gente está pensando em experiência do usuário, tem uma frase do Dan Norman, né? O Dan Norman, ele é basicamente quem cunhou um pouco desse termo de experiência do usuário, de usabilidade, né? Ele foi quem começou, assim, um dos precursores da palavra e de se pensar dessa forma. Ele era do time de design da Apple, né? Que é uma das referências de experiência de usuário e de design. E aí ele fala que não importa quão bom seja um produto, se no final ninguém usar esse produto. Não adianta. Se você fizer um produto maravilhoso, incrível, que ninguém quer usar, ele não é maravilhoso, incrível. Ele talvez seja maravilhoso, incrível para uma parte das pessoas que não são a maioria muitas vezes. Então, quando a gente fala de usabilidade, ou talvez, né, como eu disse, às vezes ele é maravilhoso para você que criou, mas não necessariamente para as pessoas que vão usar. Então, quando a gente fala de usabilidade, é muito importante a gente estar pensando em quem é o usuário, né? E aí tem N técnicas que depois, no futuro, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso,
Mas existem N técnicas de entender o usuário. Então, construção de uma persona, construção dessa jornada desse usuário, tá? Existem várias formas da gente ir a fundo de entender quem é o usuário com o qual eu estou trabalhando. E aí eu deixei aqui um livro do Norman, que é o Design do Dia a Dia, que é incrível e que fala um pouco sobre isso, assim, né? Sobre a usabilidade das coisas comuns do dia a dia. Beleza, Thay, mas qual é o problema, né? Eu falei um pouquinho ali do problema de você se colocar em foco, mas eu acho que a gente pode aprofundar mais. Então, assim, qual é o problema de você se colocar, né? O problema de você se colocar como foco. Já diria sua mãe, você não é todo mundo, e eu também já disse ainda agora. E aí, quando a gente está trabalhando por uma lente, né, que é de olhar o nosso foco, a gente acaba transformando as nossas experiências e nossas percepções em verdades absolutas. A gente cria produtos não acessíveis e a gente cria produtos que não têm demanda no mercado muitas vezes. Então, eu vou pular o do produtos não acessíveis, que eu quero voltar nele para falar com mais detalhe, mas vou começar aqui falando sobre criar produtos que não têm demanda no mercado. Acho que o primeiro, né, de percepções em verdades absolutas, a gente já falou bastante, mas sobre produtos que não têm demanda no mercado. Esse gráfico que está aqui do lado, ele mostra que a maior dificuldade das startups implantadas hoje, né, é o envolvimento do consumidor, principalmente. O que isso significa? Tem N estudos que mostram que 70, 75% das startups, entre 70% e 80% das startups hoje, elas acabam, né, não devido à falta de grana ou à falta de investimento, mas sim por não resolverem um problema real das pessoas. Então, muitas startups constroem produtos e serviços que elas acham que são problemas reais das pessoas, mas não necessariamente esses problemas são existentes, né? E aí a gente acaba criando um produto que não tem demanda e isso não vende, um serviço que não tem demanda e isso não vende e a gente não consegue sobreviver daquilo. Então, esse é um grande problema, principalmente quando você envolve um investimento nisso, né? Por isso que é super importante, quando a gente está falando de jornada, né, de construção de um produto, de um serviço, é super importante a gente pensar em estressar muito o meu problema, né? Qual é o real problema que eu tenho? Ir atrás de investigar esse problema a fundo para perceber se, primeiro, o problema que eu estou atuando, né, ele é realmente um problema? E, segundo, o ângulo que eu estou olhando esse problema é o ângulo certo para enxergar esse problema ou tem outros ângulos que eu poderia estar olhando esse problema? E aí, para falar de acessibilidade, eu quero trazer um caso para vocês que foi do iFood. Tem bastante tempo esse caso já. Foi lá no início do aplicativo do iFood. Eles, quando criaram o aplicativo, esse aplicativo não era acessível. Não era acessível para leitor de tela. Então, uma pessoa cega não conseguiria usar um leitor de tela para utilizar o aplicativo. E aí, uma pessoa que era cega fez um depoimento, né, na internet, não lembro exatamente em que site, mas fez um depoimento falando que só queria conseguir, num dia de chuva, pedir uma comida pelo aplicativo do iFood com qualquer outra pessoa. E aí deu uma super repercussão na época isso. Porque o iFood não tinha ninguém, né, provavelmente no seu time, que fosse cego e que tivesse que passasse por um problema desse de precisar usar um leitor de tela, né, e não conseguir por um aplicativo que não tivesse essa possibilidade. Então, o iFood na época entrou em contato, inclusive, com essa pessoa, né, para conseguir contratar essa pessoa como tester do aplicativo. Então, era uma pessoa que, depois que tudo era criado, essa pessoa ficava lá testando para ver se o aplicativo estava usável, né, tava com uma usabilidade boa, estava acessível para aquela deficiência, para que eles conseguissem fazer um aplicativo que fosse, inclusive, não excludente. Né? Então, quando a gente se coloca em foco, a gente está olhando só as nossas experiências e percepções. E aí, isso acaba fazendo com que a gente talvez tome decisões que são excludentes para pessoas que têm, né, tiveram e têm outras experiências e outras vivências que são diferentes da nossa e que às vezes para a gente não passou pela nossa cabeça. Então é super importante a gente entender muito a fundo para quem a gente está fazendo esse produto, quem são as pessoas que podem acessar, para que a gente não cometa erros como esse. Gente, por hoje é só.
No próximo vídeo, a gente conversa um pouquinho mais a fundo sobre experiência de usuário. Espero que vocês tenham conseguido abrir a cabeça um pouquinho para esse assunto que é tão gostoso e tão importante quando a gente está na construção de um produto e um serviço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.